Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje iremos comentar as questões do projeto 100 questões de direito constitucional e direito administrativo, as questões de número 8 a 14, que foram postadas durante a semana lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Durante a semana eu posto as questões lá, você responde, e aí toda quinta-feira às 19 horas eu subo um vídeo aqui no meu canal do YouTube com o comentário e o gabarito das questões. Além disso, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e já vai deixando o like aqui nesse vídeo. Então bora lá! Questão de número 8. A relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalidade. A questão ela tá correta. De fato, a relação entre a administração pública e seus administrados, quem são os administrados, Stefan? São os particulares. Ela é sim caracterizada pela verticalidade. A relação entre a administração pública e os administrados e os particulares, ela é caracterizada em regra pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado, o que ilustra essa verticalidade. Vem aqui na tela comigo, ó. Aqui temos a administração pública e aqui os administrados, os particulares. A relação entre a administração pública e os administrados e os particulares é caracterizada pela verticalidade. Por sua vez, a relação entre os próprios administrados, ou seja, entre os particulares, é caracterizada pela horizontalidade. Nessa relação de verticalidade, temos, por exemplo, situações onde a administração pública aplica sanções a particulares ou impõe até mesmo restrições aos particulares, beleza? Então a questãozinha de número 8, ela está correta. Bora para a próxima. Questão 9. O transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal. A questão, ela tá correta. Vejamos aqui o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º, ele dispõe o quê? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, olha o transporte aqui, o lazer, olha o lazer aqui, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então o transporte e o lazer, eles estão expressamente previstos na Constituição Federal? Sim, no caput do artigo 6º, beleza? Bora para a próxima. Questão 10. A decretação da anulação de ato administrativo decorre da conveniência e da oportunidade da administração pública. Vamos lá, vamos grifar aqui as palavras-chave, ó. Anulação, conveniência e oportunidade. Tá correto? Não, não. Tá errada a nossa questão de número 10. Por quê? Quem decorre da conveniência e da oportunidade é a revogação. Vem cá comigo, ó. De um lado, nós temos a anulação. De outro lado, nós temos a revogação. A anulação, ela é o desfazimento de um ato ilegal. Por outro lado, a revogação é um desfazimento de um ato legal, porém, um ato que se tornou inconveniente ou inoportuno. Então, quando a gente diz aqui, ó, a decretação da anulação de um ato administrativo decorre da ilegalidade desse ato. Por outro lado, a decretação da revogação decorre da conveniência e da oportunidade da administração pública. Então, quando o ato está ilegal, a administração deve anulá-lo. Quando o ato ele está legal, porém tornou-se inconveniente ou inoportuno, a administração pode revogá-lo. A anulação e a revogação, elas encontram-se inclusive previstas na súmula 473 do STF. Vem dar uma olhada aqui, ó. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Bora para a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 11. Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público. A
questão está errada. Olha aqui o dispositivo da Constituição, vem cá. O artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os partidos políticos, eles possuem personalidade jurídica de direito privado. Além disso, a Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre os partidos políticos e regulamenta, inclusive, esse artigo 17 da Constituição, ela diz aqui logo no parágrafo 1º, ó, o partido político, pessoa jurídica de direito privado, tá vendo aqui? Show de bola, então. Então a nossa questãozinha de número 11, ela tá errada. Tenha muito cuidado, beleza? Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Bora pra próxima. Questão 12. O poder hierárquico pode ser exercido pela União sobre uma sociedade de economia mista da qual ela seja acionista. E aí, pode ou não pode? Não, nada a ver, irmão. Não pode. Nossa questão de número 12, ela tá errada. Por que não pode, Stefan? Porque não existe hierarquia entre a administração direta, ou seja, a União, e as entidades da administração indireta. Quem? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não existe hierarquia. Portanto, não podemos dizer que existe um poder hierárquico sobre a União, né, a entidade política, a administração direta, sobre uma sociedade de economia mista, uma entidade administrativa da administração indireta. O que existe é apenas uma vinculação. Coloca aqui, ó, o que existe. Então, ó, não existe poder hierárquico. O que existe é uma vinculação. O controle realizado nesse caso, ele tem um caráter finalístico, também chamado aí de tutela administrativa ou supervisão, que busca apenas garantir que a entidade administrativa, no caso aí a sociedade de economia mista, não desvie dos fins para os quais ela foi devidamente criada. Beleza? Bora para nossa próxima questão. Questão de número 13. Atenção aqui, ó. Liga a sirene! Atenção nessa questão. Muita gente errou essa questão. Mais de 70% das pessoas erraram lá no Instagram essa questão. Beleza? Então vamos ver ela com carinho, ó. Compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias dos municípios. Tá certo ou tá errado, Stefan? Tá certa, tá certa. A questão está corretíssima. Sabe por que o pessoal errou? O pessoal pensa em Senado Federal, já pensa nível federal e aí fala, pô, ele vai chegar até os municípios, né? Ali para avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias dos municípios. Sim, pessoal, essa questão ela trouxe praticamente a literalidade do dispositivo da Constituição. Vem aqui ver comigo, ó. Artigo 52 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, pessoal, fica ligado. É uma questão que muita gente errou. Mais de 70% das pessoas que responderam lá no Instagram erraram e a questão ela tá correta. Você não pode perder esse tipo de questão. Por quê? Porque ele é basicamente a literalidade do dispositivo da Constituição. Se você der uma atenção ali à leitura do texto constitucional, você vai matar ela facinho e a maioria dos seus concorrentes vão escorregar. E é essa questão que vai fazer uma grande diferença aí na sua aprovação. Beleza? Então a questão de número 13, ela tá correta. Bora pra próxima. Questão 14. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Nossa questão de número 14, ela está errada. Por quê, Stefan? Vamos ver aqui comigo, ó. Vem aqui na tela, ó. Quando a gente fala em abuso de poder, nós estamos falando em um gênero que comporta duas espécies. Quais, Stefan? Temos o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder é quando o agente ele atua
fora dos limites de sua competência. Quer um exemplo? Um perito criminal que chega a um restaurante e decreta a intervenção por motivos sanitários, por exemplo. Ele tem competência para interditar um restaurante por motivos sanitários? Não, não tem. Deixa essa competência para o pessoal lá da Anvisa. Perito criminal, ele não tem competência para fazer isso. Se ele fizer, ele está agindo com abuso de poder na modalidade excesso de poder, porque ele está atuando fora dos limites de sua competência. Ele está excedendo a sua competência. Excesso de poder. Fechou? O desvio de poder, por sua vez, ocorre quando a gente atua visando uma finalidade diversa daquela prevista na lei. No caso, temos então um vício de finalidade. É por isso também que ele é conhecido como desvio de finalidade. Pode dar um exemplo, Stefan? Claro. Pensa que o José e o Marcos trabalham juntos. O José, ele é o chefe. O Marcos, ele é o subordinado do José. Certo dia, o José e o Marcos quebram um pau lá na repartição pública. Eles brigam. Eles entram em um conflito lá e acabam brigando. Aí o José, como ele é chefe do Marcos, ele fala o seguinte: olha, eu vou punir ele. Eu sei que a família dele é toda daqui de São Paulo, todo mundo mora aqui, a família, mãe, pai, esposa, todo mundo é daqui de São Paulo. Eu vou mandar ele para trabalhar lá no Acre. Então ele remove o Marcos pro Acre. Pode isso, Stefan? Não. Por quê? Porque a remoção ela não pode ter um caráter punitivo. A remoção, ela tem por finalidade a adequação do quadro de pessoal. Ou seja, tá faltando pessoal lá no Acre. Marcos, você vai pro Acre porque, tá faltando pessoal lá no Acre. Beleza? Pode, aí beleza. Nesse caso, a atuação está sendo de acordo com a finalidade prevista em lei, qual seja, a adequação do quadro de pessoal. Contudo, quando José remove o Marcos lá pro Acre por um motivo de briga, por um motivo punitivo, está atuando com finalidade diversa daquela prevista em lei. Portanto, está atuando com vício de finalidade. Nesse caso, está atuando com excesso de poder na modalidade desvio de poder. Vamos ver aqui o que a questão fala. O excesso de poder, então a gente já lembra aqui, fora dos limites de competência, né? Beleza. É a modalidade de abuso de poder? É uma modalidade? Por quê? Porque o abuso de poder é gênero, o excesso de poder é uma modalidade, uma espécie, beleza? É a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca o fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Não, tá errado. Por quê? Porque nesse caso não é excesso de poder. No caso, estamos falando em desvio de poder. O agente está buscando alcançar um fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, faz toda a diferença aqui para o canal. Além disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e siga lá o meu Instagram para você ficar por dentro das questões do projeto, @prof.stefan.fantini. Nos vemos no próximo, um grande abraço!